Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui no nosso curso de Engenharia de Software, no assunto qualidade de software. Mais especificamente, um novo bloco sobre o assunto MPS.br, que é a melhoria do software brasileiro. A gente já falou disso, né? Vamos voltar aqui para aprofundar no tema, né? Normalmente eu inicio o tema com assuntos gerais e a gente vai aprofundando, aí a assimilação aí do aluno é bem mais tranquila, ok? Então não vamos perder muito tempo, acompanha comigo aqui no slide. A gente já viu, né, algumas especificidades aí do MPS-BR, né? Mas a gente vai falar agora basicamente da sua estrutura, né? E os níveis de maturidade, eles estão baseados em processo, em onde o processo tem propósito, resultado esperado. E a capacidade, né, tem atributos de processo. A gente viu isso aqui na aula passada, tá bom? E o que são os processos, né? A gente já falou, mas vamos retomar, porque a gente tem algumas novas informações aqui para vocês. Os processos são descritos em termos de propósito e resultados esperados, tá? Os processos estão descritos, ordenados pelo nível de maturidade de forma crescente, sendo que cada nível inclui os processos no nível anterior. Então, até aqui o momento, a gente não está vendo aí nenhuma novidade, só estamos agora adentrando aqui nos processos. E a gente vai falar na verdade, nós vamos falar de todos os resultados esperados, né? Deixa eu só mostrar para vocês que a gente vai ter mais de um bloco para a gente poder fechar todos. E aí, gente, a gente está mostrando isso aqui, ó. Essa velha pirâmidezinha aqui, né? No qual o nível de maturidade G é composto pelos processos de gerência de projetos, gerência de requisitos, né? Já detalhado anteriormente. Neste nível, a implementação, né, dos processos deve satisfazer os atributos do processo, né? AP, atributos do processo 1.1 e AP 2.1. Que a gente já apresentou naquele gráfico do bloco anterior sobre MPS-BR. Então nós vamos agora detalhar os processos, né? Começando aqui do nível G, tá bom? Então inicialmente vai ser a gerência de projetos e a gerência de requisitos. Beleza? Então, falando um pouquinho aqui da gerência de projetos, né? Sigla GPR. O propósito do processo gerência de projetos é estabelecer e manter planos que definem as atividades, recursos e responsabilidades do projeto, bem como prover informações sobre o andamento do projeto que permitam a realização de correções quando houver desvios significativos no desempenho do projeto, né? O propósito desse processo evolui à medida que a organização cresce em maturidade, né? A gente já viu que é um processo que ele está em vários níveis lá da pirâmide, ok? E aí, gente, o que a gente tem que prestar atenção? Volta aqui comigo rapidinho. Veja, os processos, ele tem um propósito. Então, qual é o propósito desse processo? Acabamos de apresentar para vocês, né? E os resultados esperados para o alcance daqueles propósitos. Então nós vamos detalhar todos os resultados esperados. Obviamente, não é meu objetivo aqui ler todos, né? Na verdade, eu vou pincelar a maioria, mas conforme o guia, eu vou preparar aulas no qual a gente passe por todos os processos e todos os resultados esperados, tá bom? Então nessa aula aqui a gente não fecha todos os processos aqui do MPS-BR, não. Nós vamos parar na metade, vamos ter que retornar em outro bloco. Beleza? Então volta comigo aqui no slide. Então dentro aqui da GPR, os resultados esperados, né? A gerência de projeto aqui tem mais resultados esperados, ok? Então são uma quantidade aqui de 28, né? Só que, presta atenção aqui comigo. Para implementar o processo, espera-se que eles tenham esses resultados. Só que tem uma diferença, por exemplo, aqui você pode ver que tem a GPR4 duas vezes, né? Então, no nível F da pirâmide, né, da maturidade do MPS-BR, tem que ser esperado um resultado. Já no nível E, que está acima, esperado outro tipo de resultado, certo? Porque a gerência de projetos são atividades rotineiras, né? Dentro de um processo de melhoria de qualidade de software, né? Aí, só para a gente não confundir, né? Porque você pode falar, professor, mas projetos têm início, meio e fim.
Por que eles são rotineiros? Na verdade, não confunda, né? Volta aqui comigo. Não confunda o conceito de projeto com operação. Rotineiros, dentro aqui do processo do MPS-BR, é que eles acontecem o tempo todo, né? Uma instituição, né, que é avaliada pelo MPS-BR são instituições que desenvolvem software. Então você tem projetos de software o tempo todo, só que cada projeto com seu início, meio e fim. Então é uma rotina da instituição os projetos, ok? Não confunda essa palavrinha rotina com a palavra operação, né? Você já deve ter assistido a aula lá de gerenciamento de projetos com outros professores. Então, operação são as atividades que ocorrem no dia a dia, né? Os projetos ele tem que ter basicamente início, meio e fim. Mas instituições que desenvolvem software, você tem projetos o tempo todo, né? Então, na rotina dessa empresa, você tem projetos sendo executados o tempo todo. Beleza? Então, volta comigo aqui de novo. Espero que não tenha mais confundido, né, vocês. Acho que expliquei direitinho aí. Então, são 28. Então, eu não vou ficar lendo aqui os resultados esperados, não. Mas, você já viu, né, aquela questãozinha que eu já apresentei nos blocos anteriores, que ele pergunta, né, a GCO5, o que ela faz, né? Que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, né? Que é outro processo. Então, é necessário, de acordo com o edital e da banca que você vai fazer o concurso, né? A banca vai preparar o concurso, você dá uma lida pelo menos nesses resultados esperados, tá? Então, ó, o GPR1, o escopo do trabalho para o projeto é definido. GPR2, as atividades para o trabalho do projeto são dimensionadas utilizando métodos apropriados. E por aí vai, ok? Não se preocupe, né? Não se assuste que os processos aqui do MPS-BR não tem esse tanto de GPR, de tanto resultado esperado não, ok? Não tem essa quantidade aqui que é o caso desse processo de gerência de projetos. Os outros têm menos resultado esperado. Esse aqui é o que tem, se eu não me engano, é o maior, tá? São 28, ó. Então, traz tudo lá da gerência de projetos, ok? E aí, quando chega aqui nas GPRs de maior numeração, aí já são resultados esperados de níveis de maturidade específico, tá bom? Então, esses resultados esperados, eles vão aumentando conforme o nível de maturidade. E esse processo, ele acontece em vários momentos, né? Porque a gerência de projetos, como eu acabei de falar, ela está na rotina dessas empresas que entregam software, ok? Elas estão sempre fazendo projetos de software. Então vai aumentando aqui o grau de complexidade e o que é exigido de resultado esperado, tá bom? Volta comigo mais uma vez. Eu vou colocar uma referência no material de um artigo que eu tive publicado em um evento que é sobre a implantação do MPS-BR no nível G, que é o inicial aqui da gerência de projetos. Que basicamente o que a instituição, quando você vai ser avaliado pelo MPS faz? Pelo MPS-BR faz, né? A Softex, a mantenedora, né? Então você pode ter instituição que vai fazer sua avaliação, né? Da sua instituição, da sua empresa. Eles vêm ver se você tem evidências de que você implementou os processos e aqueles resultados esperados estão sendo alcançados. Então tem um artigozinho que eu mostro lá como é que você evidencia isso, né? Ajuda também você a entender como é que funciona na prática aqui o processo de avaliação do MPS-BR, tá bom? Vou deixar lá, aí você vai ver que tem menos GPR do que agora, porque era uma versão mais antiga do guia, tá? Se eu não me engano, a versão 2012. Aí você dá uma lidazinha lá, vai ajudar você a entender. Então, eles vêm ver se os processos estão implementados e se esses resultados estão sendo alcançados. É basicamente isso. E a banca fica perguntando desses resultados às vezes, ok? Como a gente já viu em algumas questões. Então volta de novo aí comigo no slide. Então esse aqui é o maior, tá? Então você pode ver que quando vai subindo o nível, né? Lembra lá dos 7 níveis. Aí eu dei a dica, né? Em vez de você tentar de baixo para cima, vai de cima para baixo. Então A, B, C, D, E, F e o G, ok? Então o nível mais básico
é o G, o mais alto A. Então, quando a gente chega aqui no nível B, já tem que ter, ó, por exemplo, ó, o projeto é gerenciado usando técnicas estatísticas e outras técnicas quantitativas. Então, já tem um nível de controle bem mais avançado, tá? Se quiser lembrar lá dos atributos do processo, aí tem aquela tabelinha que eu apresentei na aula anterior sobre o MPS-BR. Então, fica aqui o material, né? Eu já falei para você que esses materiais de CMMI e MPS-BR são mais prescritivos, tem mais conteúdo. Mas é para você usar nos seus estudos, tá? Para ficar o guia aí para vocês, tá bom? Então, vamos passar. E já a gerência de requisitos, né? São os dois processos iniciais quando está no nível de maturidade o mais baixo, que é qual? O G, né? Então, qual é o propósito, né? Lembre que todo processo tem um propósito e os resultados esperados. Aquela estrutura que eu apresentei lá inicialmente, né? Nesse slide. Então, o propósito do processo gerência de requisitos é gerenciar os requisitos do produto e dos componentes do produto do projeto e identificar a inconsistência entre os requisitos, os planos do projeto e os produtos de trabalho do projeto. Então, gerência de requisitos, GRE. Quais são os resultados esperados? Aí temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, né? O entendimento dos requisitos é obtido junto aos fornecedores requisitos. Os requisitos são avaliados com base em critérios objetivos e um comprometimento da equipe técnica com o requisito obtido. E por aí vai, tá vendo? Já são menos resultados esperados nesse processo. Então, o GPR, o primeiro é só para assustar mesmo, aqueles 28. Você não vai ter que decorar de cada processo 28, não. Tem alguns com 5, com 7, por aí vai, com 8. Já no nível F, né, então acabamos lá os dois primeiros processos do nível G, né? O nível F de maturidade é composto pelos processos do nível de maturidade anterior, então você já tem que ter passado por eles, acrescidos dos processos quais, né? Aquisição, garantia da qualidade, gerência de configuração, gerência de portfólio de projetos e medição. Neste nível, a implementação dos processos deve satisfazer os atributos de processo A1, né? AP11, AP21 e o AP22, né? Sendo que esses dois já foram acumulados do nível anterior, aí veio mais esse agora, certo? Então, se lembra que é cumulativo. Então, vamos começar pela aquisição, né? AQU. Então, você tem que lembrar dessas siglas, porque as questões a gente viu que perguntou lá do GCO5, né? GCO5, que é da gerência de configuração, o quinto resultado esperado. Aí, se você não lembrar, você erra a questão, né? Então, aquisição, né? AQU. O propósito do processo de aquisição é gerenciar a aquisição de produtos, aí tem um asteriscozinho porque eu vou falar o que é produto, que satisfaça as necessidades expressas pelo adquirente. Aí o que é produto aqui no contexto do MPS-BR, né? Considera-se que o termo produto pode incluir também serviços, desde que estes estejam entregues como parte do produto final do cliente. Então, gente, presta atenção que o conceito de produto aqui dentro do MPS-BR é um pouquinho diferente, tá? Pode ser que caia alguma questão falando disso, né? Então, o termo produto pode incluir também serviços, desde que este esteja entregue como parte do produto final. Então, às vezes tem alguns serviços embutidos dentro do produto que é entregue, certo? Então, a aquisição faz parte, né? O propósito desse processo de aquisição é gerenciar a aquisição de produtos, né, que satisfaçam as necessidades expressas pelo adquirente. Resultados esperados, tá aqui, são 8, né? Então eu vou deixar aqui para você ler depois com calma, mas vamos ver alguns só para você entender aqui nesse processo de aquisição. Por exemplo, o 3. O fornecedor é selecionado com base na avaliação das propostas dos critérios estabelecidos. Então, quando a instituição for querer tirar a certificação do MPS-BR do nível F, né, ela tem que ter implementado esse processo e tem que mostrar evidências que faz isso. Beleza? Ficou mais claro agora? Acho que ficou, né? Vamos ver umas questõezinhas depois para tentar assimilar esses conceitos. Outra coisa é o seguinte, ó. O 6. A aquisição é monitorada de forma que as condições especificadas sejam atendidas.
tais como custo, cronograma e qualidade, gerando ações corretivas quando necessário. Então são resultados esperados do processo de aquisição, tá bom? Seguindo aqui, vamos falar do GCO, que é daquela questãozinha polêmica, né? Na verdade, não sei se ela é polêmica, não, eu que estou polemizando, né? Talvez você tenha entendido com clareza e nem passou pela dificuldade que eu apresentei lá. O propósito do processo gerência de configuração é estabelecer e manter a integridade de todos os produtos de trabalho em um processo ou projeto e disponibilizá-lo a todos os envolvidos. Lembra que a questão misturava, falava um pouco do propósito. Se você tiver esquecido a questão, volta lá na aulinha, né, de MPS-BR, no bloco anteriores, né, a questão lá do concurso do BRB. Então ele misturava o que estava no propósito e falava da GCO 5, então a questão estava correta. Agora, se você não souber o que é o processo e nem souber, mesmo que a grosso modo, quais são os resultados esperados, ficaria difícil você acertar. Então, ó, tá aqui, né, os resultados esperados. Aí vou falar especificamente dos 5. Modificações e de conversão são controlados. Aí veja, ele misturava que as modificações eram informadas às partes interessadas. Aí voltando aqui, tá falando o quê, ó? Propósito para a gerência de configuração é estabelecer e manter a integridade de todos os produtos de trabalho em processo ou projeto e disponibilizá-lo a todos os envolvidos. Então, estava correta, certo? O item. Questão bem complicada, né? Para você ficar lembrando todos esses resultados esperados de todos os processos. Questãozinha cruel, tá? Mas você vê aí, se você aprender nesse nível, as outras vão ficar moleza, né? As outras questões vão ser muito fáceis, tá? E aqui também parte, né, o primeiro resultado esperado é um sistema de gerência de configuração estabelecido e mantido, né? Gerência de configuração já foi assunto aí do nosso curso também de engenharia de software. Então, a primeira coisa que o processo fala é você manter um sistema de gerenciamento, de gerência e configuração, ok? Vamos passar para o próximo processo. Garantia de qualidade, né? Aí lembra sempre dessas siglas, porque às vezes ele pergunta, igual você viu lá na questão lá, o GQA 3, aí faz isso, isso e isso, né? Então, preste atenção no propósito do processo, que o nome já ajuda muito a você definir, e os resultados esperados você tem que dar uma lida com mais cuidado, não tem pra onde correr. O propósito do processo garantia de qualidade é assegurar que os produtos de trabalho e a execução dos processos estejam em conformidade com os planos, procedimentos e padrões estabelecidos, né? Aí vem os resultados esperados, né? A aderência dos produtos de trabalho aos padrões. Nós já tivemos aulas aí de qualidade de software, né? Então, basicamente, são aqueles conceitos de qualidade, tá? Os problemas não conformidades são identificados, registrados e comunicados. A aderência dos processos executados, decisões de processo padrões avaliada objetivamente, ok? Então, fica verificando lá se os processos e padrões estão sendo cumpridos, tá bom? Fácil essa aqui, né? Poucos resultados esperados. Já a gerência de portfólio de projetos, né? O propósito do processo de gerência de portfólio de projeto é iniciar e manter projetos que sejam necessários, suficientes e sustentáveis, de forma a atender os objetivos estratégicos da organização. Então, tem lá 8 resultados esperados, né? As oportunidades de negócios, recursos e orçamento, a responsabilidade e autoridade, o portfólio é monitorado, ações para corrigir desvio no portfólio e por aí vai. Esse de gerência do portfólio, ele tem uma peculiaridade que eu vou deixar para falar no final, tá? Se você tiver observado o material das aulas, já tem lá o comentário, mas quando eu fechar todos os resultados esperados de todos os processos, eu falo dele novamente, tá bom? Só não vou falar agora, senão vai tomar muito nosso tempo e a aula já é bem extensa, já tem muito assunto, mas vai ficar aqui para a gente falar depois. E a medição, o que ela faz, né? Lembra sempre da sigla. O propósito do processo de medição é coletar, armazenar, analisar e relatar os dados relativos aos produtos desenvolvidos e aos processos implementados na organização e em seus projetos, de forma a apoiar os objetivos organizacionais, ok? E tem lá seus 7 resultados esperados, tá?
Objetivos da medição são estabelecidos e mantidos a partir dos objetivos do negócio da organização e da necessidade de informação e processos técnicos gerenciais, né? O 5, os dados requeridos são coletados e analisados. Então, fica aí, mais uma vez, os resultados esperados. Uma forma de você dar maior atenção é você estudar na nossa questão, na nossa base de questões, procurando questões que tenham cobrado esses resultados esperados. São poucas, mas são das bancas que gostam mais de apertar o aluno, certo? Então, fica a dica de você fazer isso também. Eu vou trazer algumas questões aqui, obviamente, tá bom? E aí tem esse resuminho, tá? Apesar da referência aqui ser mais antiga, né? Nós estamos falando, basicamente, do MPS BR do Guia 2016, mas não mudou os processos, né? Teve basicamente mudança em resultados esperados, em propósito desse processo. Esse gráfico aqui serve para você lembrar, né? Nível G, gerência de projeto, gerência de requisitos. Nível F, aquisição, gerência de configuração, garantia da qualidade, medição, gerência de portfólio de projetos, né? A e B não tem processos específicos, né? Nós vamos ter no B lá de novo a gerência de projetos, que a gente já viu hoje, tá? E o A gente fala depois. Mas a gente vai seguir aqui esse roteirinho, porque nós vamos falar dos resultados esperados, né? Dos processos e resultados esperados do nível E, D e C, ok? Os mais extensos são esses primeiros aqui, porque a gerência de projeto tem muitos resultados esperados. E aí, talvez mais um bloco, a gente mate esses outros resultados esperados. Eu não vou ficar aqui lendo, né? Todos. Eu vou trazer e vai ficar o material para você revisar. Beleza? E aí, vamos ver uma questão. Questão aqui, ó, 2019, ok? Um técnico ao estudar o programa MPS.br, mais especificamente o Guia Geral MPS de Software, né, constatou que esse guia define alguns níveis de maturidade, sendo que os níveis C e F correspondem respectivamente aos níveis, questão bem fácil, né, gente, da banca FCC, né? Pessoal que está com edital aí da banca FCC já vai vendo aí como é que ela cobra. Então vamos ver a resposta. É só você lembrar da pirâmide, né? E aquela dica que eu já dei para vocês. Então, questão bem simples. Letra A e a justificativa, eu não vou nem perder tempo, vou botar logo aqui, é a pirâmide, né? Facilitando nossa vida. Então, ó, C, definido. F, gerenciado, certo? Questão fácil. Se você lembrar da pirâmidezinha, essa pirâmidezinha aqui você tem que lembrar, não tem para onde correr. Já tem várias versões dela aí no nosso material, certo? Tá? Tem para todo gosto. Em 3D, monocromática, colorida, do jeito que você quiser. Tá bom? E vamos ver, então, agora uma nova questão, mais uma. Aí também, FCC 2019, né? Uma auditoria fiscal da área de TI está trabalhando em um projeto de organização com base nas práticas recomendadas pelo modelo de referência MPS para software, o MRMPS-SW, 2016. Né? É o nosso material todo baseado no 2016. As atividades por ela desenvolvidas incluem determinar o escopo e as estratégias da gerência de riscos, identificar, priorizar, classificar e documentar os riscos do projeto, desenvolver os planos para mitigação e monitoramento de riscos, executar ações apropriadas para corrigir ou evitar o impacto dos riscos. Então, qual seria a resposta, né, desse item? Essa questão eu estou fazendo igual com a do bloco anterior. A gente já vê a questão e no próximo bloco a gente detalha, né? Então, do bloco anterior, a gente não tinha falado do GCO5, aí nós falamos hoje, tá? Inverti um pouquinho a lógica, porque senão fica muito fácil aí para vocês. Você vê o assunto e já vai lá e responde a questão, né? Já acabou de estudar, responde a questão de forma bem simples. Aí fica uma falsa ilusão que está sabendo de tudo, né? Então, essa questão vocês não devem acertar. Então, vamos ver a resposta e a justificativa. Letra C, né? Porque aqui está falando, gente, ó,
riscos, né? Então, olha só, as atividades da auditora indicam que, né, uma auditora fiscal, né, da área de TI, né, auditoria não, acho que eu li errado no começo. As atividades da auditora indicam que a organização que está em busca de obter um nível de maturidade C definido. Por que ele está indo atrás do C? A auditora está trabalhando com o processo de gerência de risco, que faz parte do nível de maturidade C, definido no MPS-BR. Então, se você estiver lembrando da tabela que eu já mandei você estudar, né, fique esperto, dos blocos anteriores, você conseguiria acertar. Se você estiver errado, nós vamos para o próximo bloco detalhando os processos até esse de gerência de risco e os resultados esperados. Aí você não erra mais. Entretanto, como a questão não abordou que os outros dois processos, a análise, decisão e resolução, desenvolvimento de requisito, do nível de maturidade foram implementados, não podemos afirmar que o nível de maturidade está completo. Assim, a organização está buscando obter o nível de maturidade C, tá? É porque só implementar isso não quer dizer que ele já alcançou. Então, a questão está bem elaborada, certo? Está bem elaborado. Está falando, ó, está buscando. Por quê? Porque começou com um dos processos. Certo? Então, questãozinha boa. Pessoal aí que tem edital na praça da FCC, já está vendo aí como é que a FCC cobra. Ok? Então, minimamente, aquela tabela dos processos, atributo de processos, você tem que saber. Resultado esperado já são questões mais complexas. Mas já entra no bolo e estuda, né? Tá querendo passar, estuda tudo, gente. Beleza? Então fica aí o gabarito e vamos voltar comigo aqui que a gente já encerra esse bloco. Então veja, apresentamos aí a estrutura do MPS-BR, que nós já tínhamos falado, né? Trouxe uma nova forma para facilitar seu entendimento e começamos a detalhar os processos e os resultados esperados que estão no guia, certo? O material serve para você estudar mais. Tente passar pelos resultados esperados e vocês vão ver que, de acordo com o propósito do processo, os resultados têm sentido para o alcance desse propósito. Então, são coisas lógicas, né? Então, são coisas que, quando você vê na prova, você consegue matar. Qual é a dica que eu deixo? Olhe os resultados esperados que não são tão lógicos, que são pouquíssimos, né? Quando fala de gerência de projetos, aí você já estudou gerência de projetos, você já sabe o que é que tem que ter um projeto. Então, quais são os resultados esperados, né? Você já sabe isso porque já conhece o tema. Aí tá no guia. É basicamente isso o guia, ok? Não vamos prolongar, a gente encerra e vamos nos próximos blocos sobre esse assunto detalhar os outros processos e outros resultados esperados, atendendo aqui como todo o guia do MPS-BR para software, ok? Então aguardo vocês e até mais.